Bom, então hoje a gente vai criar o wallhack a fins didáticos, né? Nada muito difícil assim, muito impossível de fazer. Aqui a gente vai utilizar alguns conhecimentos como mexer em memória e alterar ela, né? Ler e sobrescrever. Isso a gente vai precisar de um software que faz o fraude, né? Que faz o sistema agir por dentro da memória, identificar o endereço, o offset e assim conseguir ativar o raio-x, né? Quando a gente morre ali, aparece o raio-x do boneco, né? Então, vamos começar o nosso passo, né? A gente vai precisar de alguns softwares. Primeiramente, a gente vai ter que ter o Visual Studio Community. A gente está em 2025, ele já tem 2026, né? Então a gente vai instalar o 2026, o mais atual agora, né? E também aproveita e se inscreve no canal, né? Eu vou começar a trazer mais conteúdo desse tipo. E assim, o dilema aqui é o seguinte: acredito que a Steam, né, a Valve, ela tem que criar um anti-cheat da hora, né, que consiga identificar o Chat Engine, né, um dos softwares que a gente vai utilizar. Isso, né, isso é muito triste, pois acaba facilitando a gente fraudar o jogo. Assim, eu vou só ensinar realmente para fim de estudos, tá? Eu não recomendo usar isso aqui online, né? Porque isso é ilegal e também não tem graça nenhuma, né? Utilizar esse tipo de hack. Mas mesmo assim eu vou ensinar, né? Para aqueles que querem entender como funcionam as coisas por baixo de pano. Então, geralmente tu vai encontrar esse tipo de conteúdo na gringa, né? Então, eu como um jovem brasileiro vou trazer para vocês esse conhecimento adiante. Sem demais enrolações, a gente vai começar, tá? Primeiro, a gente vai ter que ter o acesso ao Google, né? Google Chrome, beleza? Então a gente vai primeiro baixar o Microsoft Community Visual Studio Code. Vamos dar início aqui na pesquisa Visual Studio Community e a gente vai pesquisar aqui. A partir disso a gente vai verificar a URL se é realmente da Microsoft, né? O subdomínio aqui. Cliquemos nele e aqui vai ter o Visual Studio Community. Você vai clicar em baixar. Após isso, espera aguardar e clica em iniciar, né? Aí você inicia e faz o download. Após fazer o download, você vai clicar assim, inicializar, aí ele vai carregar algumas coisas ali, aí ele vai abrir essa janela aqui, Visual Studio Installer. Ele vai abrir essa janela aqui, provavelmente não vai aparecer isso aqui, vai aparecer, deixa eu ver, assim, correto? Vocês vão fazer o que somente? Como a gente vai programar em C#, então clica no .NET, né? Aqui ó, desenvolvimento para desktop.NET. Beleza? A gente vai usar o framework 10.0, é o lançamento atual agora de 2026. E seleciona ele, vai dar 6 GB e clica em instalar. Aguarde a instalação. Após isso vai aparecer assim. Aí você clica em iniciar, ok? Depois de clicar em iniciar, dá uma guardada. E o installer você pode fechar. Agora a gente tem o Visual Studio 2026, né? Com C#. A gente vai fixar a barra de tarefas. E é isso aí. Agora a gente vai voltar lá no Google Chrome. E a gente vai pesquisar o Chat Engine, ok? Chat Engine. Tem várias versões. Eu vou pegar a atual mesmo,
aqui não tem importância, beleza? A gente vai pesquisar aqui chatengine.org, lembrando que o ChatEngine ele é um software de código aberto, tá? Ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem o Git, né? Ele tem um projeto no Git em código aberto. Vamos lá. Aqui. Espera carregar. Esse aqui é o projeto dele. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. Ele já tem 6.000 projetos comitados. E é isso aí. Caso você queira mexer nele, né, entender como é que funciona por baixo dos panos, ele utiliza Lua e Pascal, né? Quem entende dessa linguagem aí vai conseguir mexer nele de boa. Eu uso com o software, pode ser o Embarcadeiro, né? Ou o Lázaro, esse também, beleza? Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer um processo mais simples, né? A gente só vai baixar o software pronto, beleza? Apareceu uma propaganda aqui meio impertinente. A gente vai clicar aqui em Download ChatEngine nesse botão verde. Espera carregar. Provavelmente vai vir a versão 7.6 ou 7.5. Vamos esperar aguardar. Aqui a gente vai clicar no instalador. Aqui ele está usando o Ino, né? Setup Ino para fazer o setup, provavelmente. Vou dizer português brasileiro. Espera carregar um pouquinho. Aqui a gente vai avançar. A gente vai ignorar tudo, né? A gente não quer instalar nada disso aí. Baixando os produtos. Ele está entrando na internet para baixar o ChatEngine. E é só aguardar. Depois disso a gente pode selecionar aqui e concluir, ok? Beleza. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar um projeto aqui no C#. Tá. Aqui eu recomendo colocar um nome totalmente diferente, atípico. A gente vai clicar aqui em aplicativo do console, tá? A gente não vai usar Windows, né? Porque a gente vai usar o próprio CMD, o próprio console. Então a gente vai clicar aqui, mas a gente vai ter uma janelinha, tá? Eu vou usar uma biblioteca IMGUI, não sei se assim se pronuncia, né? E é com overlay, né? Beleza? Aqui eu vou colocar o nome de app de sei lá, vou botar aqui na tela de fundo, montanha, oceano. Pronto, vou chamar esse nome do software. E próximo. Aqui tem somente o .NET 10. Se você tiver o .NET 8 vai funcionar da mesma maneira, tá? Não tem importância. E criar. Tá carregando o projeto. Aqui tá carregando, Copilot apareceu aqui. E é isso aí. A gente pode apagar esse código aqui porque a gente vai criar um código novo, né? Só que antes disso a gente vai ajustar aqui o projeto, porque o projeto a gente vai usar no CSGO e ele é um sistema de 64 bytes, beleza? A gente vai aqui em montanha, oceano, propriedades, e a gente vai em criar. Se você tiver em inglês vai estar build. E aqui NCPU, a gente vai colocar 64 bits, tá? Se você estiver usando outra arquitetura, pode usar o 8652 bit ou arquitetura ARM, né? E assim por diante. Mas como eu estou usando Windows na arquitetura 64 bits, é isso aí, tá bom? Selecionou aqui o projeto. Agora a gente vai instalar duas libs, tá? Muito importante, presta atenção nessa parte aqui. A gente vai em projetos, pacotes nuggets. Aqui vai ter 3 abas: procurar, instalado, atualizações.
procurar, onde a gente vai procurar nossas libs. Libs nada mais é que uma biblioteca onde já tem um código pronto, não precisa ficar inventando a roda, né? E a gente vai procurar aqui a lib que a gente nos interessa, né? Vai ser 2 libs que a gente vai procurar, tá bom? O Clickable Transparent Overlay, essa é a primeira lib. Clickable Transparency Overlay apareceu aqui. Aqui a gente vai utilizar uma versão mais abaixo, pois está mais estável no momento. Então é isso aí, segue os passos que é sucesso. A gente vai clicar aqui em instalar. Tá instalando. A gente vai aplicar. Eu aceito. Muito bom. Tá instalado. Agora a gente vai instalar o Imignet. Aqui eu acho que ele é Sensitivity. Então a gente vai ter que... Opa! Já tinha aparecido ali. É esse mesmo. Agora a gente vai instalar aqui. Pronto. Agora está instalado as libs que importam para a gente. Agora a gente vai no código que eu vou deixar na descrição, no GitHub. A gente simplesmente copia. Clica aqui, ou dá um Ctrl A aqui e copia, né? Eu vou copiar esse item. Diz que está copiado, né? Mas vou dar um Ctrl C por aqui mesmo. Aqui em cima do projeto a gente vai adicionar classe, tá? C# é uma programação orientada a objeto, né? Então a gente vai adicionar classe aqui. Aqui, antes de adicionar aqui e copiar, a gente vai copiar o nome da classe. Gerenciador de memória nativa. Adicionando essa classe aqui que eu fiz. Então a gente vai copiar aqui e dar um Ctrl V. Atenção aqui, tá? Eu fiz essa classe aqui para mexer na memória, né? Para não ter que instalar uma lib de terceiros, para ser mais seguro também. Aqui no namespace a gente vai utilizar o nosso nome do projeto, como está aqui, ó, Montanha Oceano. Montanha Oceano. É isso aí, pronto. Dá um Ctrl S para salvar. Agora a gente vai em Program. Dentro de Program a gente vai chamar as bibliotecas. Usem Clickable Transparency Overlay ponto e vírgula. O mesmo para a lib nova, que é Imignet. Pronto. Os outros não precisa trazer, pois o próprio Visual Studio ele fornece para a gente. Se caso não aparecer, porque você não conectou a sua conta, né? Então vamos lá. Namespace. A gente vai chamar o namespace, né? Agora a gente vai fazer montanha, oceano. Dá um Enter e a gente abre chave e fecha chaves. Depois disso a gente vai chamar nossa classe pública, né? Public pass. E aqui é o nome da nossa classe, que é Program, certo? Aqui já vou chamar um overlay, porque a gente vai usar a nossa lib ali de cima. Overlay. Isso aí. Só que como tá dando erro aqui, porque a gente precisa dar um render, né? Um overlay render. Tranquilo. A gente já vai fazer isso agora. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar um render, né? Um método render, vamos lá.
Protect. Esse aqui são os modificadores, tá? Caso vocês queiram olhar, é melhor dar uma estudada como funciona. Vou chamar um void, pois eu não vou retornar nada. Render. É isso aí. Agora vou dar um enter e abre chave, fecha chaves. Aqui aqui nesse render ele vai mostrar a janela, né? Aqui onde a gente vai configurar a janelinha, né? Do nosso wallhack. E a gente precisa também ter uma main, né? Para poder chamar todo o projeto. Então a gente vai chamar o static, que a gente pode chamar isso aqui em outro lugar, mas a gente já vai chamar de static aqui também. Main, já vou dar um tab aqui que já está quase pronto. Aqui, esse aqui é o método padrão da main. Esse aqui eu posso apagar, porque eu não vou utilizar nada aqui. Pronto. Agora a gente precisa criar uma função, né? Que é responsável pela nossa lógica. Vou chamar essa função. Vou deixar público mesmo, porque não vou usar isso aqui em outro lugar, mas eu posso deixar privado. Enfim, vou deixar público. Void, porque eu não vou retornar nada, né? Void na tradução seria evitar, né? Mas aqui na linguagem caso eu não vou retornar nada, né? Só vou executar esse método. Vamos lá, vou chamar essa função de lógica. Retornando aqui, eu tive que pausar e voltar rapidinho, tá? Lógica, a gente vai fazer lógica hack. Ok, vou chamar esse método de lógica hack. A gente vai abrir parênteses e dar um enter, abrir e fechar chaves. Beleza? Aqui a gente tem os nossos métodos prontos. Tirando essa aqui, né? Mas não deixa de somar. Tá. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa setar as nossas variáveis, né? Então eu vou criar uma variável aqui acima de bool. Vai chamar wallhack ativo. Vou deixar false. Ele vai ser responsável quando a gente clicar na janelinha no checkbox, se vai estar ativo ou não, né? É um botão ativar ou desativar, né? Vou deixar ele setado como false. Bool. Não precisa criar outro bool, não. Vamos só criar aqui o nosso... Não, vamos criar. Para fechar a janelinha. Bool de overlay visível. Vou deixar true. Opa, já tava aqui, né? Agora a gente precisa chamar a nossa classe aqui, tá? Então a gente vai gerenciar memória e gerenciador de memória. Ponto e vírgula. Show de bola. Agora a gente precisa criar a lógica. Antes de criar a lógica do hack, já vou criar aqui primeiro a nossa janelinha, né? Para ver como é que vai funcionar. IMG, para a gente chamar a classe. Agora a gente vai chamar o método begin. E aqui a gente vai chamar o nome da nossa janela. Eu vou chamar de menu wallhack. É um menu pequeno, tá? Não é muito abrangente, mas é assim que se cria um menuzinho. Agora a gente vai criar um checkbox, mg.checkbox, e a gente vai criar o checkbox wallhack, que é o menuzinho do checkbox do wallhack. A gente vai passar a referência do wallhack ativo, correto? Referência wallhack. E ponto e vírgula.
Agora a gente vai dar um img ponto end e é isso aí. Ainda falta a gente fazer essa parte aqui, né? Enfim, não vou fazer isso aqui porque eu quero deixar o mais simples possível, tá? Então a gente vai tirar isso aqui de fora. Agora a gente vai executar aqui o nosso projeto para ver o que está acontecendo. Não vai acontecer nada porque a gente precisa chamar ele aqui na main, né? Obviamente. É isso aí, mas não deu erro. Vamos lá. Vamos chamar ele aqui. Eu vou criar um console ponto writeLine iniciando o overlay, mas eu vou chamar iniciando janela. Overlay é uma janela, tá? Iniciando a janela. Aqui a gente vai chamar a nossa próxima programa é igual new programa. Isso aí. Agora a gente vai dar start nela, né? Programa, né? Porque a gente botou o nome da nossa variável programa, start e um await. Beleza. Vamos ver como é que vai ficar. Iniciando janela. Deu problema aqui, vamos ver o que se trata. Vamos pensar aqui. Anular, né? Vamos fechar aqui. Pode ser só o it aqui. Vamos executar. Ainda tá dando erro. Será que eu instalei a lib errada? Vamos anular. Temos aqui em Bitnet instalado. Vamos desinstalar. Agora a gente vai em img na mesma lib. Tentar botar uma versão, deixar uma versão a menos para ver o que acontece. Em tempo real, erros acontecem. Isso aí. Vamos ver aqui. Apareceu. Era isso. Provavelmente aquela versão que tá lá acima tá retornando algum erro. Então eu voltei uma versão atrás e deu certo. Tá bom? É isso aí. Agora a gente pode... Eu ia criar um botão de fechar aqui, mas eu não vou fazer isso. Tá? Porque isso aí vai demorar mais um pouquinho. Mas eu posso fazer também. Vamos tentar fazer aqui. Bool. Botão janela fechar. Eu tinha botado outra variável, né? Mas vou deixar isso aqui. Pause. Aqui a gente coloca if botão janela fechar. Se botão janela fechar for diferente, a gente seta. Fazer assim, ó. For igual, não. Então, aqui a gente tem que botar dentro, né? Tem linguagem que a gente coloca fora, tipo Java. Agora a gente vai botar aqui true, porque a gente quer que a janela já entre aberta. E aqui a gente vai colocar close, pra gente fechar o sistema. Certo? Não precisa retornar nada. Aqui na menu ao hack a gente vai passar a referência da variável botão janela fechar e a gente vai chamar a referência img para não
redimensionado. Vamos aqui, Windows flags, caramba, flags, ponto, espera aí, que estranho ele não ter reconhecido. Ponto. Agora a gente vai chamar no resize. Tem vários ali, vocês podem testar. É isso aí. Agora a gente vai testar aqui para ver se funcionou. Aí, ó, funcionando. Botãozinho ativo. É isso aí. Top show. A gente vai tirar o console, tá? Então pra gente tirar o console é bem simples. A gente vai em montanha oceano. Aqui a gente vai colocar o Win, que a gente quer somente o Windows. E vamos dar um play. Agora vamos ver. Só mostra a janelinha. É isso aí. A gente pode minimizar aqui, né? Tem como tirar esse botão se quiser, mas eu deixo porque é legal, né? A gente pode deixar bem escondido assim. E ativar, beleza. Tá, agora a gente tem aqui, vamos fechar isso aqui, vamos deixar só o que importa, beleza. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai começar a criar aqui a nossa lógica wallhack, tá bom? A gente precisa do que, né, na lógica do wallhack? A gente precisa da variável o endereço, né, do raio-x. Depois eu vou explicar como é que funciona isso. Endereço, vou chamar de endereço raio-x. Não, vou chamar de xray. Não, raio. Não, vou chamar de xray, fica mais da hora. Assim. E aqui a gente pode botar o nosso endereço, né. Vou botar um endereço qualquer aqui, como ele já mostrou ali um endereço qualquer. Top show. Se o endereço for maior, a gente pode colocar um long, tá? Ele suporta maior números, né? Mas eu vou deixar um int. E a gente vai chamar a nossa lib, a nossa classe, né? Gerenciar memória aqui em cima. Opa. E vamos instanciar ela com um parâmetro do nome do processo, que é o CS2. Beleza. Agora a gente vai fazer o int ptr, tá? O int ptr. Então, a gente vai criar aqui, né? O int ptr. Inteiro ptr nada mais é que o inteiro inteligente, tá? Imagina que a gente tem uma casa, né? E ele sabe trabalhar exatamente qual arquitetura colocar, né? Se é 32, se é 64 bits, assim por diante. Beleza? Endereço, a gente vai chamar isso aqui de endereço base. E ele já tá até entregando aqui mais ou menos, né? Mas é isso aí. Endereço base módulo. Vou chamar de endereço base módulo. Aqui a gente vai colocar o nosso gerenciador de memória. Ponto. Aqui, né, a gente está chamando nossa classe. Ponto. Agora a gente vai chamar um método que é obter endereço de base de memória módulo. Aqui eu não vou colocar nada ainda, tá? Eu vou deixar aqui vazio. E a gente vai criar um outro int ptr. Vou chamar de endereço wallhack igual. Espera que eu vou pausar, tá? Um amigo meu me chamou aqui, já volto. Voltei. Agora a gente vai fazer a soma aqui, né, do endereço mais o base. Endereço módulo, né, endereço base módulo mais o nosso endereço básico, o endereço xray. Fechou? Aí depois a gente vai criar o nosso resto, né? Só que ainda terminar o restante. Pronto.
restante da loja. Tá. Agora a gente vai minimizar aqui, a gente vai dar processo no Counter-Strike. Beleza? Agora a gente vai clicar aqui Counter-Strike. E a gente vai tentar encontrar o ponteiro, né, desse raio-x. Esperar ele abrir. Estou usando um notebook, né? Então, um pouquinho fraquinho. Vamos lá. E a gente vai colocar treinamento, casual, aquecimento infinito, munição infinita e é isso. Mirage. Vou colocar no Mirage, que eu gosto do Mirage. Vou esperar guardar aqui rapidinho. Certo. O raio-x é exatamente esse contorno azul aqui, tá? Quando você morre, ele mostra o raio-x, né, dos personagens. Então é isso aí que a gente vai mexer, né? Só que eu vou configurar aqui esse true. Vou ativar. Agora a gente vai fazer o que? Bot underline stop. Vai pausar os bonecos. Bot underline add e vamos adicionando. Vou adicionar aqui uma boa base. Tá ótimo, é o suficiente. Agora a gente vai clicar no Chat Engine. No, cancela. E vamos arrastar aqui para o lado. E vamos fazer o seguinte. Selecionar o processo Counter-Strike. Agora a gente está com o processo ativado. A gente vai adicionar um comando aqui, spec underline show xy 1. Tá, esse aqui é o que ativou o xy. Agora a gente vai dar um first scan. Vamos setar um aqui em 4 bytes, tá? E tem vários outros valores aqui, né? A gente vai usar o 4 bytes e dar um first scan. Vai dar 4 milhões, 6 milhões de processos encontrados. Agora a gente vem aqui e seta 2. Dá um net scan, né? Coloca 2 aqui também. Só que confirma aqui primeiro. Net scan. E agora a gente coloca 1. E aqui a gente coloca 1 também. Net scan. Agora a gente seta 2 aqui e seta 2 aqui. Net scan. Agora a gente vem aqui, seta 1 e seta 1. Net scan. Agora a gente vem aqui, é um processo chatinho, mas é isso aí. Seta 2 e seta 2. Agora a gente modifica aqui para ver qual que é. É o de cima, é esse endereço aqui. A gente seleciona esse endereço, tá? Clicando aqui nessa setinha, ele vai vir para baixo. Agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa identificar aonde ele ativa, né? Vamos lá. A gente vai clicar botão direito, clicar F5, yes. Agora a gente stopa e clica aqui nesse, deixa eu mostrar aqui, nesse CMP de Word PTR. Isso aqui é assembly, tá? Mas isso aqui não interessa muito para vocês, né? O que importa aqui para nós é fazer um dissembler. Vamos clicar aqui em cima. Agora a gente vai fazer o que? Eu já sei, né? Eu já sei o caminho. Então a gente vai clicar aqui no botão direito e vamos entrar no diagrama, tá? Para levar onde a gente quer. Dentro desse diagrama a gente minimiza aqui, tá? Não fecha. A gente vai arrastar pro lado, tá? Aqui tem as barrinhas. Ó, tá vendo que tem 2 barras? A gente vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando até chegar no
ponteiro que a gente quer. Agora clica aqui nesse endereço 2 vezes, tá? Clica em cima dele. Esse aqui é o responsável por mostrar ou não mostrar quando a gente está vivo. Clica aqui. Podemos fechar o diagrama. Agora a gente já encontrou o nosso endereço. Como é que a gente vai saber se a gente encontrou? A gente vai vir aqui e dar um replace with code that does nothing. Significa o que? Que a gente vai deixar nope, ok? Todos os endereços. Agora, como tá tudo nope, então ele tá desativado, tá tudo mostrando, ó. Viu? É isso aí. A gente sobrescreveu a memória usando o Chat Engine. Ó, tá mostrando os personagens lá, atrás da parede, sem muito segredo. É isso aí. Tá dando umas travadinhas porque meu PC não é muito bom. Tá. Agora a gente vai vir aqui em botão de cima, Restore with Original Code. A gente vai precisar desse endereço aqui, então a gente vai copiar. A gente vai copiar só os bytes, tá? O que importa pra nós. E a gente vai aqui no Visual Studio Code, se não tiver pode ser no bloco de notas. E copia. É isso aqui que importa, tá? Ou você pode copiar diretamente pode fechar aqui, tá? Não precisa mais, a gente já tem o que importa. No próprio Visual Studio. Então a gente vai botar aqui, ó, do lado do tudo. É isso aí, tá? A gente tem o client, né? O módulo. A gente vai colocar aqui. A gente tem o endereço. A gente vai colocar aqui. E a gente também tem os offset. Agora a gente vamos criar a lógica. Estamos quase no final. Para criar aqui a gente vai chamar um loop, né? While true, para entrar no loop. Abre caixa-chaves. Ctrl KS, a gente chama esses métodos aqui já pronto do Visual Studio que facilita para nós. E vamos chamar aqui uma condição if e vamos chamar o wallhack, né? A variável lá em cima. E agora a gente vai chamar a nossa classe gerenciar memória e o método escrever nopes. Como eu mostrei lá no Chat Engine, quando a gente vai clicar replace lá, ele vai sobrescrever e vai colocar 90, né? Que significa o nopes. Aqui a gente vai botar o endereço, né, do wallhack e vamos colocar aqui 2. Aqui é uma lista, quanto a 3, se caso aqui fosse 3 offset ou 4 offset, ele vai botar 90, 90, 90 e assim por diante. Como que só tem 2, é 2. Pronto. Essa condição aqui está certa. Agora a gente vai criar um else, né? Caso contrário, a gente vai clicar Ctrl KS, vamos para o else e vamos fazer o restante. Gerenciar memória ponto escrever bytes. Já até o Copilot até inteligente aqui já mandou para nós o completo, né? Então só vamos seguir escrevendo aqui endereço wallhack e vamos second byte, opa, new byte, um array de byte, né? E vamos lá. Agora a gente vai botar aqui os nossos offset 32 e vírgula, né? 0x, que é hexadecimal, e C0. Beleza? E ponto e vírgula. Praticamente é isso aí o nosso código. Ah, é verdade, falta arrumar aqui a nossa main aqui. Só que antes de, para não ficar forçando a máquina, eu vou botar um thread aqui, que é o timeslap do Python thread .sleep 1000. Ah, 1000 é muito tempo também. Vou deixar aqui 100. Pronto, ponto e vírgula. E aqui embaixo, opa, vou criar uma thread para chamar a nossa lógica, né?
pra ele ficar uma escuta, né? Cada vez que eu clico no botão. Deixar aqui, né? O wall hack ativo. Vamos lá. Thread. Hack thread. Vou chamar essa thread de hack thread. Igual. Vamos instanciar thread. Program. Vamos chamar nosso método program, lógico, hack. Só que não é programa, é program, né? E aqui a gente vai dizer que vai rodar em background. Is background igual to. Agora a gente vai chamar essa thread, hack thread, ponto start. E é isso aí. Agora tudo bonitinho, conformes. Aqui como é que funciona, né? Quando a gente clica no checkbox, ele ativa, ele desativa, e quando a gente desmarca, ele recoloca os endereços novamente. E é isso aí. Daí tem a nossa lógica, que a nossa thread fica escutando direto se está ativo ou não está ativo. Beleza? Agora a gente pode dar um start aqui. Ele está aqui em cima, tá? Ele salva quando tu minimiza ou fecha. Se deixar aqui, entrar de novo, ele vai ficar aqui. E é isso aí. A gente pode minimizar aqui. Aqui está o nosso wall hack. Eu vou mostrar aqui para vocês como está funcionando. Vamos esconder aqui na parede. E vou ativar. Ó, desativei, ativei, desativei, ativei. Caso você queira jogar em tela cheia, a gente pode fazer o seguinte: tela cheia em janela, tá? Pronto. Aí, ó. Desativa. Opa. Tá desativado. Ativa. Tá ativado. É isso aí, rapaziada. Não tem muito segredo. E os nossos amigos, né? Os conterrâneos tem nome na cabeça. E os nossos adversários não tem nome, então dá pra identificar. É isso aí. Beleza? Vou entrar aqui numa partida casual. Casual. Entrando na partida já com o hack, vou desativar, mas pode ativar, pode entrar com ele ativado, tá? Ó, Mirage, Mirage chama, né? Aqui eu tô morto, então aí se eu tô morto ele aparece. Counter-terrorists win. Eu basicamente consegui encontrar o endereço desse raio-x. Ó, eu vou ativar ele. Vamos ver se eu consigo rodar, tá travando, então tem bastante processador.